Deu para o pastor Cinei, e Deus vem abençoando aí. A gente veio desde lá de São Bernardo do Campo, trazendo uma palavra ali, outra em São Gonçalo, viemos parar lá no Jockey, depois Marília, e as férias têm se estendido, pastor. Mas o intuito foi para vir passar as férias, fazer a obra do Senhor, rever os amigos, e nada do que justo vinho. Eu falei para o pastor Cinei desde a semana passada que eu mandei a mensagem: pastor Cinei, estou indo aí na igreja do Senhor para revê-lo, amém? E é muita alegria. Eu queria estar lendo o 1 Samuel 16, verso 11. A igreja encontrou? Amém. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não se assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E diz o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero deixar um tema que cairia melhor para essa palavra, que é destruindo as estruturas do inimigo. Pois bem, entrando na palavra de Deus, no qual nós vamos falar acerca de um jovem mancebo chamado Davi, um jovem que lá na frente nós vamos ver grandes feitos da parte de Deus através da vida de Davi. Nós sabemos que Davi chegou no momento em que o reinado de Saul estava falido. O reinado de Saul já não funcionava mais, faliu, porque quando o homem corta a intimidade com Deus, quando o homem deixa de obedecer a Deus, quando o homem deixa de fazer a vontade de Deus, o homem nada mais é e nada menos é do que falido. Ele é falido no casamento, ele é falido no trabalho, na área profissional, ele é falido na vida ministerial, ele é falido em todo o percurso da tua vida, porque tirou o principal da sua vida. Assim Saul fez também. Saul desobedeceu quando Deus falou: não poupe. Ele foi e poupou. Aí ele pensou que Deus era somente uma história, ele achou que Deus era somente um conto, ele achou que Deus era somente aquilo que o povo de Deus ouvia desde o deserto. Então ele continuou levando sua vida dentro do reinado de Israel. Mas aí Deus fala com o profeta Samuel e diz para Samuel, tudo que eu quero agora é que você tire Saul do reinado agora, porque eu já escolhi um rei no lugar de Saul. E aí Samuel viaja, chega na terra de Jessé, e quando ele convida Jessé para poder honrar e sacrificar o nome do Senhor no monte, chega ele e vê um dos seus filhos, bonito, forte, belo, passando diante dele. Aí Samuel olha aquela beleza, Samuel diz assim: com certeza vai ser esse que Deus vai ungir a rei de Israel. Mas aí Deus vira para Samuel e fala para Samuel, eu não sou como os homens vivem pelo emocional. Os homens, a ver aquilo que é bonito, eles se entregam, se lançam para aquilo. Os homens, ele não olha as qualidades. Os homens, o que foi estético para eles, o que é bonito para eles é o que serve. Mas para mim não é dessa forma. Para mim,
tem que ter conteúdo, para mim tem que ter temor, para mim tem que ser homem de Deus, para mim tem que ser mulher de Deus, para mim tem que ter conteúdo, para mim poder chamar, colocar de frente, levar as nações, carregar o meu nome, tem que ser homem de Deus. Não é qualquer um que eu boto na frente, não é qualquer um que eu vou colocar lá aonde eu quero que esteja, para amanhã depois eu estar envergonhando o nome do Senhor, para depois eu estar fornicando, adulterando, para poder estar jogando a palavra, o meu nome no lixo. Não, eu quando chamo, eu chamo corações de adoradores, eu chamo adorador, eu chamo profeta, eu chamo profetisa, eu não chamo qualquer uma. Glória a Deus. E aí, a gente vai ver dentro da palavra mais à frente, nós vamos ver que passa Samar. E quando Samar passa, aí Deus fala no coração de Samuel. Samuel não é esse Samuel. Samuel ainda não é esse. Passa Abinadab, passa Samar, passa Eliabe, não é nenhum desses. Pois bem, ele chama Jessé e fala com Jessé. Jessé já passou-se todos os seus filhos. Aí vem Jessé agora e diz: não, tem um. Esse um está esquecido lá no pasto. Esse um está largado lá no pasto. Esse um não tem altura de guerreiro. Esse um não tem habilidade de guerreiro. Esse um tem cabelos ruivos. Esse um é pequenininho. Esse um é jovem. Esse um não serve para fazer a obra do Senhor. Pois bem, aí nós vimos que Deus fala assim: Samuel, pois bem, vamos sentar à mesa somente quando ele chega. Ei, eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. De repente você chegou aqui dentro hoje pensando que é a última vez, pensando que é a última palavra, achando que o diagnóstico que o médico deu é esse que vai valer para a tua vida, achando que a tua vida vai ficar parada, o teu casamento vai ficar parado, que a tua vida espiritual vai ficar parada, que o teu relacionamento vai ser baseado em cima de brigas, em cima de confusões. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Eles vão ter que ver a tua vitória, eles vão ter que ver o teu casamento honrado, eles vão ter que ver as portas se abrindo, eles vão ter que ver Deus na tua vida, eles vão ter que ver a unção de um profeta na tua vida, eles vão ter que ver a presença de Deus na tua vida, na tua vida. Ei, eu quero convidar você a adorar o Senhor comigo nessa noite. Vem adorar o Senhor, vem adorar o Senhor nessa noite. Abre a tua boca e adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia! Aí nós vemos que ninguém sentou à mesa enquanto o pequenininho não chegou. Mas o que me chama muito a atenção é que quando a gente olhamos que todo mundo falava: não, é esse que tem que ser ungido, não é aquele que tem que ser consagrado, não é esse que o Senhor vai usar. Eu vejo que quando menosprezar o pequenininho, eu vejo que lá na frente, quando Saul está no meio de uma afronta, eu vejo que ele vira para Saul e fala assim: Saul, eu já defendi as ovelhas do meu pai quando o urso veio para atacar, quando o leão veio para atacar. Saul, quando o urso veio, eu corri à frente, peguei a barba do urso e o matei. Da mesma forma eu fiz com o leão também. Ei, Saul, o problema desse gigante não se resolve com força no braço, se resolve com coragem, se resolve com atitude. Enquanto Saul, você estiver deixando a afronta diante do
Davi diante do Senhor agora. E quando Davi chega diante de Samuel, aí o Senhor fala assim: é esse, pode ungir. Diz a palavra que Samuel estende o vaso sobre a cabeça de Davi e unge ele. O espírito que estava em Saul passou-se agora para a vida de Davi. Vai ver que nós vamos ver que a vida de Davi muda. A vida de Davi começa agora a ter um sentido. A vida de Davi agora tem um rumo agora. Por quê? Porque aquilo que estava errado agora já não dá mais errado. Aquilo que estava difícil, aquela situação que tinha dentro de casa, agora já não existe mais. É, exatamente. Você vai me dizer assim: ah, mas Diácono Kleber, dentro da minha casa é um caos, dentro da minha casa é um problema que só eu e Deus sabe. Eu não sou ouvida, eu não sou respeitada pelo meu marido, eu não sou respeitada pelos meus filhos, eu não sou respeitada por ninguém. A minha vida é um caos danado. Mas por quê? Porque de repente você buscou um problema da tua família, de repente você olhou o problema que está dentro da tua casa, você olhou o problema que chegou na tua vida, mas você não olhou, não buscou a presença do Senhor para resolver essa questão da tua vida. Você não buscou ao Senhor para falar: coloca em mim o teu Espírito, porque se o Senhor colocar o teu Espírito, nada que deu errado vai continuar dando errado, vai dar certo, vai dar certo, o meu casamento vai dar certo, os meus filhos vão dar certo, a minha vida profissional vai dar certo, porque a partir de agora eu não escondo mais, a partir de agora eu não retrocedo mais, a partir de agora eu não deixo o problema ficar batendo a minha porta, eu chamo o problema para dentro de mim, porque eu sei que quem está à minha frente é maior para resolver, é maior para mudar, é maior para transformar, é maior para dar vitória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aí eu vejo agora uma guerra. A guerra, pastor Silvio, está travada. A guerra está agora diante do povo de Deus. A guerra veio agora e fica ali 3,5 metros diante do povo de Deus, afrontando todos os dias, olhando para a face do povo de Deus, olhando para os jovens, olhando para o casal, olhando para a família e afrontando todos os dias, tirando a paz, tirando o sossego. E aí você fala assim: ah, não dá mais, eu não aguento mais. E o pior de tudo, sabe o que é? É que quando a afronta ela fica pestilente todos os dias, ela desestrutura essa pessoa. A pessoa fica abalada, a pessoa fica por dentro sem ter raiz, sem ter estrutura, ela não consegue se firmar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar como resolver, ela não consegue tomar uma atitude, ela fica paralisada, ela fica bloqueada no seu estado, lá no seu campo. Vai ver, eu entendo agora, os homens da casa de Israel, os homens de guerra, que viam todos os dias o gigante de 3,5 metros descer, e quando descia, afrontava, eles corriam, eles se amedrontavam, porque a situação já sugou as forças dos homens de Deus. A situação já fez os homens de Deus ficarem paralisados, e aquela situação, ela cresce todos os dias, ela ganha estrutura todos os dias. O inimigo, mais do que qualquer outra coisa, ele ganhava estrutura, ele crescia, ele dominava a situação, e aí todos os dias ele mostrava que ele estava lá, trazendo a vergonha para dentro da tua casa, trazendo a vergonha para dentro do seu lar, trazendo a vergonha para dentro da tua vida, trazendo a vergonha para você, para os seus filhos. Mas aí eu vejo
continuar diante de um problema. Aí eu vejo que todos já estavam coagidos, mas Deus sempre tem um na manga. Deus sempre tem uma cartada final para surpreender o inimigo e mudar a história da tua vida. Ei, parece que ninguém pegou essa profecia ainda. Deus tem uma carta na manga para mudar essa situação da tua vida. Deus chama a vida agora. Deus chama o mancebo agora. O mancebo chega, pastor. O mancebo caminha, chega no meio da guerra. Mas aí chega um momento em que ele está fazendo alimento para os seus irmãos e que está ali, ele ouve o gigante gritar e afrontar o povo de Deus. Ele olha aquilo, ele vê aquela situação e ele não consegue entender como é que um homem daquele afronta um Deus vivo, um Deus que tirou o povo do Egito, um Deus que salvou o Daniel da cova dos leões, um Deus que mudou a história de Jonas, fez um peixe engolir Jonas e vomitar aonde Deus queria, na praia de Nínive. Esse mesmo Deus, aí quando ele vê que estava afrontando esse mesmo Deus, ele vai agora e pega o problema consigo, ele pega o problema para si, ele pega o problema para ele agora. Vimos agora que ele fala: quem é esse gigante para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? Vai ver, nós estamos assim, nessa situação também, porque a gente não assume. A casa do Senhor às vezes está precisando, a casa do Senhor está dependendo de você assumir esse problema, assumir essa construção, assumir com a reforma da casa, assumir com as coisas de Deus. Mas você fica fugindo, mas a partir do momento que você assumir o problema de Deus, da casa do Senhor, para você, como se fosse o problema da sua família, o problema do seu desemprego, o problema do seu relacionamento, aí as coisas vão mudar, porque não tem como aquele que faz para Deus deixar de honrar, porque Deus, a soma do Senhor não é a soma de Satanás. A soma de Satanás é diminuir e subtrair, mas a soma de Deus é multiplicar em seu lar, é multiplicar na casa dela, é multiplicar no trabalho dela, é multiplicar na vida ministerial dela, é multiplicar na história dela. Mas a partir do momento que ela dá para Deus, Deus dá para a vida dela, Deus dá para o casamento dela, Deus dá para o ministério dela. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Deus faz, Deus muda a história, Deus transforma a história. Nós vemos lá na palavra do Senhor, no livro de Josué, no capítulo 1, no livro de Josué, nós vamos ver o momento em que Moisés morreu. Moisés havia morrido. Moisés é aquele que Satanás estava bagunçando, destruindo a vida do povo de Deus. E o povo de Deus estava por 430 anos sofrendo, clamando a Deus, vivendo uma vida de tristeza, de humilhação, sendo humilhado, sendo chicoteado, quando tentava ter uma coisa dentro de casa e que os egípcios viam que eles estavam prosperando. Aí vinha o povo de Deus, vinha os egípcios e começava a chicotear, começava a humilhar, começava a aprisionar o povo de Deus. Aí o povo de Deus que começava a subir, começa a baixar. Aí nós vimos que quando eles viam que o povo de Deus estava mantendo uma vida humilhada, uma vida que não conseguia dar um passo para frente, uma vida que não conseguia mudar a sua história, uma vida que não conseguia transformar, uma vida envergonhada. Aí o povo clamava ao Senhor. 430 anos eles clamavam já com a alma, eles pediam ao Senhor
eles já não aguentavam aquela vida que eles estavam vivendo. Diz a palavra no livro de Êxodo, capítulo 1, nós vimos que quando eles clamavam, a oração daqueles homens subia e chegou às narinas do Senhor. Nós vimos que o inimigo, ele construiu estruturas por 430 anos sobre a vida do povo de Deus. Mas a partir do momento em que o povo de Deus, eles começaram a clamar, aí a coisa mudou. Deus fez brotar no ventre de uma mulher, e é esse jovem chamado Moisés. Esse jovem cresce, esse jovem tem uma vida, e ali ele liberta o povo de Deus. Ei, o diabo não tem medo da sua saia até o chão. O diabo não tem medo do seu cabelo amarrado, como de uma crente tradicional. O diabo não tem medo. O diabo não tem medo de você que fica ali, muitas das vezes, olhando para os problemas dos outros, olhando para os problemas da tua casa, olhando para os problemas da tua família. O diabo não tem medo da vida que tu leva. O diabo não tem medo de quem você é. Mas o diabo, ele tem medo daquele crente que clama ao Senhor. O diabo tem medo daquele crente que louva ao Senhor. O diabo tem medo daquele crente que faz campanha de jejum e oração. O diabo tem medo daquele crente, ou seja, para melhorar agora, para você dar glória. O diabo tem medo de você, porque quando você abre a boca, você abala as estruturas do inferno. Quando você abre a boca, você muda a história da tua vida. Quando você abre a boca, você faz aquilo que não acontecia acontecer. Aleluias! O diabo criava estrutura. 430 anos. Nós vamos ver que no livro de Gênesis, o diabo criava estrutura. O diabo criava estrutura quando o pecado dominava no livro de Gênesis. O pecado havia tomado conta de tudo. Aí vem o pai Noé. O pai Noé chega agora, constrói uma arca, e ali Deus vem no dilúvio, destrói todas as estruturas do inimigo. Nós vamos ver mais na frente que tem uma cidade agora chamada Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava destruído no pecado. O povo chegava, adorava, o povo mentia, o povo prostituía, mas tinha aqueles que adoravam. Tinha um pequeno ainda que adorava, mas tinha uma grande multidão que se prostituía, uma grande multidão que usava droga, uma grande multidão que tinha uma vida de destruição. Aí o Senhor vem e fala: Ló, sai da terra de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir. Diz a palavra que quando o inimigo ele se estruturou dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus fez surgir fogo dos céus e acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando eu já falei para você aqui acerca do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, no capítulo 1, falei acerca de 430 anos, o povo egípcio estava escravizado. O diabo tinha criado uma estrutura por 430 anos sobre a vida do povo de Deus. Deus vem, levanta agora Moisés e destrói os egípcios, abrindo um mar vermelho. Lá na frente nós vamos ver o inimigo tentando criar estrutura novamente de novo. Vamos ver no livro de Daniel o inimigo agora se levantando a fronte. Agora conseguiu colocar Daniel dentro da cova e leões famintos o Senhor o livrou da morte. Mas na frente, retrocedendo um pouco, nós vamos ver agora no livro de 1 Samuel, onde eu li, estava Davi ali e um gigante grande de 3,5 metros, construindo estrutura, afrontando o povo de Deus. Mas nós vimos naquele momento ali que quando chega agora um jovem pequeno
ele acaba com as estruturas do inimigo naquele exato momento. Toda vez que o diabo tentou construir as estruturas, Deus foi lá e desfez as estruturas do inimigo. Nós vamos ver no livro de Gênesis, Abraão agora é aquele mesmo Abraão, com 100 anos de idade. A sua esposa Sara já não gerava no seu ventre, mas ele tem um único filho, aquele filho chamado Isaac. Isaac agora sobe no Monte Moriá junto com seu pai. Lá em cima tem agora feito um holocausto e colocado o seu filho lá em cima. Por quê? Porque Deus olha que o pecado tem dominado o mundo. Deus olha que o pecado entrou na casa das pessoas, entrou na vida das pessoas, entrou no interior das pessoas e mudou a história das pessoas. E Deus perdia o seu povo para o pecado. Aí Deus olha para Abraão e fala para Abraão: Abraão, vamos ensaiar um projeto aqui agora. Vamos ensaiar agora como é que vai ficar se eu enviar você com seu único filho agora, como holocausto em cima desse monte Moriá agora. Como é que vai ficar isso? Vai, Abraão agora sobe. E quando ele pega o punhal para meter no seu filho agora, nós vimos que Deus manda um anjo e paralisa aquela situação, aquela ação de Abraão. Aí nós vimos Deus olhar agora para Abraão e falar para Abraão assim: Abraão, esse negócio vai dar certo lá na frente. Esse negócio vai ter resultado lá na frente. Chega lá na frente, Deus usa a boca do profeta Isaías, dizendo que ele enviaria o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Aí todo mundo já estava sabendo que Deus iria enviar o cordeiro. Lá na frente, Deus coloca agora Jesus no ventre de Maria. Jesus nasce com 12 anos. Jesus começa agora a pregar a palavra, ensinar a palavra, junto com os doutores da lei. Com 30 anos, Jesus começa a fazer milagres. Com 30 anos, Jesus começa a mudar vidas. Com 30 anos, Jesus expulsa demônios. Com 30 anos, Jesus ressuscita mortos. Com 30 anos, Jesus se torna famoso dentro da cidade de Jerusalém. Aí Deus fala para Jesus: chegou a hora agora. Lembra daquele projeto que eu ensaiei com você lá atrás na vida de Abraão? Agora chegou o momento de você executar, Jesus. Aí Jesus, ele já sente o peso. Jesus sente o peso nas costas. Jesus olha e fala assim: Pai, se puder, passa-se de mim esse cálice. Mas aí o Senhor fala assim: não tem como passar, meu filho. Não tem, porque eu tenho que destruir, eu tenho que acabar com o pecado do mundo. Aí eu vejo que se Deus não poupou o seu filho, por que Deus vai poupar essa prova que está passando na tua vida? Por que Deus vai poupar essa situação que está acontecendo na tua vida? Não, essa situação chegou, é para você passar por ela, é para você amadurecer, é para você crescer no teu casamento, é para você crescer no seu trabalho, é para você crescer na igreja, é para você crescer na tua sociedade. Deus não vai deixar essa situação passar de você, porque se Ele não poupou Jesus, Ele também não vai te poupar. Você tem que passar por ela, mas vai passar vitorioso, mas vai passar dando glória, mas vai passar vendo a mão do Senhor. Mas esse ainda não é o foco principal. O foco principal é que Deus fala assim ainda: vamos ensaiar esse projeto. Vai agora, Jesus. Chegou o momento. Jesus agora é capturado, levado diante de César agora, é julgado pelos homens. Os homens na festa de Pentecostes, na festa da Páscoa, agora os homens libertam Barrabás. E agora manda Jesus subir no Monte Gólgota. Jesus sobe no Monte Gólgota. Quando Jesus está na caminhada, Jesus está sendo espancado, Jesus está sendo humilhado, Jesus está sendo pisoteado, Jesus está levando soco, Jesus está levando chibatada
Aí Jesus vai e chama um homem, um chamado José. Esse homem, diz a palavra, e ele não foi muito lembrado dentro da palavra, porque esse homem agora pega a cruz de Jesus, caminha um pouquinho, mas diz a palavra que quando ele caminha, ele bolava para a cruz, ele levantava, caía de novo, porque a cruz não dava para você receber, não dava para você carregar, não dava para você levar. Jesus pega a cruz, leva até o monte Gólgota agora. Aí quando Jesus está em cima da cruz agora no monte, no pináculo, diz a palavra que botaram pregos nas suas mãos, colocaram ele lá em cima, e quando viram que Jesus já estava perto de morrer, Jesus vira para Deus e fala assim: Pai, está consumado. Pai, está consumado. A minha graça para a humanidade. Pai, está consumado. A minha graça para a vida dessa pessoa. Está consumado. A minha graça para o teu casamento. Está consumado. A minha graça para a tua vida. Se aquilo que não dava certo mais, vai passar a dar certo, porque está consumada a minha graça. Aquilo que não acontecia, vai acontecer, porque está consumado pela minha graça. Pela minha graça, pela minha graça você é vitorioso, pela minha graça você é vencedor, pela minha graça você vai chegar lá, pela minha graça a tua vida vai mudar, pela minha graça você pode ser quem você quer que seja. Aleluias. Pela minha graça. Glória a O Deus. projeto do Senhor deu certo. O projeto do Senhor mudou. Mas aí tem uma questão. E uma questão é que hoje, no dia de hoje, é um dia que muitas das vezes você chega aqui e você não dá nada por esse culto. Você não acredita mais que possa acontecer milagre no dia de hoje nesse culto. Para você esse culto é um dia normal. Para você esse dia de hoje é um dia que vai ser ir para a igreja, ouvir a palavra, os louvores e voltar para a sua casa e ter a sua vidinha normal novamente. Engana-se você pensando dessa forma. Vou te dar um exemplo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus construiu o mundo em 6 dias ele construiu, e no 7º ele descansou. Então eu posso bem entender que na segunda-feira Deus construiu a floresta, na terça-feira Deus construiu os animais, na quarta-feira Deus viu que tinha trevas na terra. Aí Deus vira e fala assim: haja luz, houve luz. Deus fez ter o sol na quarta-feira. Na quinta-feira Deus constrói o céu e os animais do céu. Na sexta-feira Deus constrói o mar e os animais que havia no mar. No sábado Deus constrói o homem, constrói a mulher. No 7º dia Deus descansou. No dia como esse, Deus está construindo na tua vida. Num dia como esse, Deus está construindo uma nova história para você. Num dia como esse, Deus está construindo o teu casamento. Deus está construindo a tua vida espiritual. Deus está construindo você de novo. Deus está construindo aquilo que tomaram de você. Deus está construindo de novo. Eu vou repetir até essa glória. De novo. Deus está construindo de novo. Eu convido a igreja
para finalizar. Nós vimos que o povo estava aguentando a afronta. O povo aguentava a afronta. O povo estava diante de Golias. E todos os dias o povo aguentava a afronta. Eles ouviam o gigante afrontar, humilhar, trazer a insegurança, trazer o desespero, trazer o sofrimento para o lar dos israelitas naquela noite. Mas aí eu vejo também que o povo estava suportando e aguentando, porque ainda não tinha gerado dor ainda. Enquanto não gera dor, você convive com esse problema. Enquanto não gera dor, você convive com essa situação. Enquanto não gera dor, você não muda o quadro que você está. Você não larga essas amizades. Enquanto não gera dor em você, você vive do mesmo jeito, da mesma forma. Mas quando chegou um jovem sedento, um jovem cheio de Deus, que quando ele vê um gigante ali afrontando o povo de Deus, dentro dele já gera dor. Ele já sente dor por aquela situação que chegou na vida dele. Ele não aceita aquela situação, ele não concorda com aquele problema, ele não concorda com aquela situação dentro dele, e gerou dor. Aí quando gera dor, ele parte para dentro do problema. Quando gera dor, ele arranca a cabeça do gigante e levanta como troféu. Nessa noite eu quero dizer para você, essa situação vai mudar a tua vida a partir do momento que você gerar dor. E quando tiver nessa noite não gerando dor em você, você vai continuar do mesmo jeito, você vai estar da mesma forma. Mas se gerar dor nessa noite, você vai mudar, você vai querer mudança, você vai querer transformação, você vai querer resolver esse problema. Aleluias! Enquanto a situação, quando Jesus estava indo para o monte, logo, enquanto a situação estava do mesmo jeito, a vida dos discípulos não mudava. Era sempre atrás de Jesus, acompanhando Jesus para o mar, indo com Jesus e acompanhando os milagres. Mas enquanto eles não viram realmente o que aconteceu na vida de Jesus, enquanto eles não viram Jesus sendo espancado, porque cada chicote doía nos discípulos, cada chicote doía na vida dos discípulos. Nós vimos que antes de Jesus levar chicoteado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós vimos que antes de Jesus levar